Olá, meus amores, na aula de hoje, nós vamos ver o cinema na unidade 2 do livro 3. O cinema é provavelmente uma das experiências artísticas mais populares e difundidas em todo o mundo. O prazer de se sentar em uma sala escura, escutar os primeiros acordes da trilha e ver a primeira cena aparecer é compartilhado por milhões de pessoas. Quem não tem uma canção de filme que adora, um personagem marcante ou uma cena inesquecível? As artes visuais, a música e a arte cênica estão unidas na linguagem cinematográfica. Assistir a um filme, principalmente em uma sala de cinema, é viver uma experiência que une fotografia, sonoplastia, trilha sonora, trabalho cênico dos atores, dança, no caso dos musicais, e texto dos roteiros cinematográficos. Nas animações, ainda podem aparecer desenho, pintura e escultura. O cinema promove uma experiência artística múltipla que desperta os sentidos, as emoções e o pensamento. O diretor de cinema, Federico Fellini, dizia que o cinema é um modo divino de contar a vida. Talvez, por isso, alguns filmes passem a fazer parte da nossa história, por nos remeterem, muitas vezes, a sonhos, memórias e desejos, presentes em nosso viver. História do cinema. O desejo de captar o movimento esteve presente na história da humanidade desde os tempos remotos. Algumas construções na pintura, no desenho e na escultura buscavam formas de trazer dinamismo para as obras. Com a invenção da fotografia em meados do século XIX e o crescente avanço tecnológico na velocidade e fixação de captação da imagem, tiveram início experimentos que buscavam a maneira de mostrar o movimento por meio da projeção de imagens. No final do século XIX, surgiu o cinetoscópio, o precursor do primeiro projetor de cinema, criado entre 1892 e 1895. O cinetoscópio consistia em uma câmera escura, na qual o espectador via, através de um orifício, imagens em movimento, projetadas no interior da câmera. Houve também outros inventos que culminaram na criação do cinematógrafo. O cinematógrafo foi apresentado pelos irmãos Lumière no ano de 1895, por meio da exibição dos filmes A Saída dos Operários da Fábrica Lumière e a chegada de um trem na estação, que vocês que foram meu aluno no 6º ano viram isso em arte. Nesse dia, nasceu o cinema, com a projeção em tela do primeiro filme dos Lumière. Os primeiros filmes retratavam cenas do cotidiano, mas foram, aos poucos, apresentando cenas com maior dramaticidade. No início do século XX, alguns artistas desenvolveram experiências cinematográficas, unindo teatro, ilusionismo e cinema. O maior exemplo é o filme Viagem à Lua, do cineasta Georges Méliès, lançado em 1902, e cujos efeitos especiais, alcançados pelo diretor francês na época, marcaram a história do cinema. Até a década de 1920, o cinema não tinha som. Os filmes eram mudos, alguns tinham trilha sonora executada ao vivo durante a projeção, e os textos apareciam escritos na tela. Um dos maiores momentos do cinema mudo, ao lado de Buster Keaton e Ouro de Lud, foi Charlie Chaplin. Chaplin se tornou mestre no cinema mudo com seus filmes de comédia e eternizou seu personagem Carlitos na história do cinema. A década de 1920 trouxe o som para as telas e vários estilos cinematográficos diferentes. Um dos primeiros movimentos da época foi o cinema expressionista alemão, com imagens escuras, ângulos estranhos e personagens grotescos. O cinema alemão procurou trazer para a tela os sentimentos de angústias e sofrimento após a Primeira Guerra Mundial. Entre os filmes e diretores do movimento estão O Gabinete de Dr. Caligari, de 1920, de Robert Wiene, Nosferatu, 1922, de F. W. Murnau e Metrópolis, de 1927, de Fritz Lang. Também na década de 1920, o cinema francês trouxe as experimentações plásticas das vanguardas modernistas para as telas. O movimento conhecido como Vanguarda Francesa investiu na criação de filmes que experimentavam diferentes enquadramentos e roteiros, que não se baseavam em narrativas lineares, mas em construções poéticas e sem contextos narrativos definidos. Entre os filmes desse movimento estão Um Cão Andaluz, de 1929, de Luiz Buñuel,
e Napoleão, de 1927, de Abel Gance. De 1930 a 1950, várias tendências cinematográficas se desenvolveram. Os musicais e faroestes de Hollywood conquistaram espectadores com filmes como Melodia da Broadway, de 1929, de Harry Belafonte, e A Mulher Faz o Homem, de 1939, de Frank Capra. Em 1940, na Itália, o cinema do neorrealismo trabalhou com temas sociais, atores não profissionais e filmes de baixo custo, reflexos da Segunda Guerra Mundial. O neorrealismo italiano influenciou vários diretores, entre eles o diretor brasileiro, Glauber Rocha, um dos principais nomes do cinema novo. A Nouvelle Vague, em português Nova Onda, dos franceses, propôs a renovação do cinema e levou os críticos a se tornarem diretores durante a década de 1950. Jean-Luc Godard e François Truffaut são as principais referências do período. Os anos de 1970 chegaram com cineastas que se consagraram na história do cinema. O Poderoso Chefão, de 1972, de Francis Coppola, Tubarão, de 1975, de Steven Spielberg, Guerra nas Estrelas, de 1977, de George Lucas, e Taxi Drive, de 1976, de Martin Scorsese. Iniciaram os recordes de bilheteria. A partir da década de 1980, grandes produções e filmes de arte passaram a ocupar as salas de cinema. Sucessos de públicos como O E.T., o Extraterrestre, de 1982, de Spielberg, Toy Story, de 1995, animação dos estúdios Pixar, e Titanic, de 1997, de James Cameron, foram lançados no mesmo período que Tudo Sobre Minha Mãe, de 1999, de Pedro Almodóvar, e Pulp Fiction, Tempo de Violência, 1994, de Quentin Tarantino. O século XXI estabeleceu o cinema digital como o principal meio de produção cinematográfica. Assim como aconteceu com a fotografia, os filmes de rolo fotográfico tornaram-se raridades e a tecnologia digital ganhou as telas de cinema, que se estabeleceu como uma grande indústria que gera lucros e produz filmes com orçamentos milionários. Em contrapartida, os filmes independentes, que não são produzidos pelos grandes estúdios, continuaram construindo caminhos diferentes dos grandes sucessos de bilheteria. Independente da escolha de cada espectador, o cinema se estabelece como uma linguagem artística que chega às grandes massas e também ao público mais restrito. Cinema no Brasil. No ano de 1896, aconteceu a primeira exibição cinematográfica no Brasil. A dificuldade de abastecimento de energia elétrica prejudicou as produções nacionais, que só foram ganhar corpo a partir das décadas de 1920 e 1930. Até esse período, poucos filmes foram feitos, a maioria com caráter documental. O primeiro grande estúdio cinematográfico brasileiro, o Cinédia, foi inaugurado na década de 1930. Nele foram feitos filmes importantes de grandes diretores, como Ganga Bruta, de 1933, de Humberto Mauro, e Limite, de 1931, de Mauro Peixoto. Também merecem destaque os filmes musicais estrelados pela cantora e atriz Carmen Miranda. Na década de 1940, apareceram as chanchadas, filmes de comédia musical com orçamentos baixos e grande aceitação por parte do público. A Companhia Atlântica Cinematográfica, fundada em 1941, revelou os talentos de Oscarito, Grande Otelo e Anselmo Duarte. Em 1949, foi inaugurado o estúdio Vera Cruz, estruturado com base nos modos do cinema americano. O Vera Cruz objetivava sofisticar as produções nacionais e teve como um dos seus principais nomes o autor e cineasta Amâncio Mazzaropi, que fez grande sucesso com filmes como Jeca Tatu, de 1959, e Sai da Frente, de 1952. Em 1953, o filme O Cangaceiro, de Lima Barreto, produzido no estúdio Vera Cruz, foi o primeiro filme brasileiro a ganhar os prêmios de melhor filme de aventura e melhor trilha sonora no Festival de Cannes, na França. O cinema novo teve suas origens na década de 1950, quando cineastas inspirados pelo neorrealismo italiano começaram a produzir filmes de baixo orçamento que abordavam a realidade e as questões sociais brasileiras. Rio 40 Graus, de 1955, de Nelson Pereira dos Santos, foi o primeiro filme do cinema novo. O movimento se intensificou durante a década de 1960,
com as produções do cineasta Glauber Rocha, cujo lema era "Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça", que veio ser a sua principal referência. Considerado um dos principais cineastas brasileiros, Glauber Rocha iniciou seus estudos na Faculdade de Direito, mas acabou se dedicando ao jornalismo. Começou sua trajetória no cinema e, em 1963, estreou uma de suas maiores obras, o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, que concorreu ao prêmio Palma de Ouro no Festival de Cannes. Seu trabalho expõe a realidade social e política brasileira. Seu filme, Terra em Transe, de 1967, foi considerado subversivo na época e proibido a ser vinculado no país. 2 anos depois, com O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, ganhou o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes. Nesse mesmo ano, foi preso pelo governo de ditadura militar e partiu para o exílio, só retornando ao Brasil em 1976. Morreu aos 42 anos em decorrência de complicações em razão de uma pneumonia. Em 1969, o governo da ditadura militar fundou a Embrafilme, com o intuito de produzir filmes que auxiliassem no controle governamental, utilizando o cinema como instrumento de manipulação ideológica e popular. Na mesma época, surgiu o gênero dos pornô-chanchadas, baseado nas comédias italianas e com forte apelo erótico. Ainda na década de 1970, filmes como Dona Flor e seus 2 maridos, de 1976, de Bruno Barreto, e as comédias do grupo Os Trapalhões levaram milhões de espectadores às salas de cinema. A década de 1980 foi marcada por uma intensa crise na produção do cinema nacional, agravada pela extinção da Embrafilme e do Conselho Nacional de Cinema, Concine. Mesmo com a crise, 2 filmes se destacaram: Cabra Macho para Morrer, de 1984, de Eduardo Coutinho, e Django, de 1984, de Silvio Tendler. Com a fundação do Cinema Brasileiro, FCB, durante o governo Collor, o cinema brasileiro saiu da crise e entrou em um período denominado Cinema de Retomada, em meados da década de 1990. A criação da Lei do Audiovisual e de vários festivais de cinemas nacionais alavancou a produção cinematográfica brasileira. O filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de 1995, de Carla Camurati, o primeiro filme feito com os benefícios da Lei de Audiovisual, inaugurou a nova fase do cinema. Mereceu indicações ao Oscar de melhor filme estrangeiro e foi premiado no Festival de Berlim. O Quatrilho, de 1995, de Fábio Barreto, também indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro e premiado no Festival de Havana, em Cuba. E O Que é Isso, Companheiro, de 1997, de Bruno Barreto, indicado aos Oscars de melhor filme estrangeiro e ao Urso de Ouro de Berlim, na Alemanha. A partir do século XXI, o cinema brasileiro se estabeleceu no circuito internacional e a qualidade técnica e estética de suas produções avançou. Filmes como Cidade de Deus, de 2002, de Fernando Meirelles, Tropa de Elite, de 2007, de José Padilha, e Carandiru, de 2003, de Hector Bebento, abordaram temáticas extremamente relevantes para o cenário social, político e econômico brasileiro e foram grandes sucessos de bilheteria. A partir de 2010, a produção nacional cresceu ainda mais, com filmes marcantes como Que Horas Ela Volta, de 2015, de Ana Mulharte, Aquários, 2016, de Kleber Mendonça Filho, e A Praia do Futuro, de 2014, de Karen Arimush. Vocês estão vendo aí a cena do filme, né? Central do Brasil, de 1998, de Walter Salles. A personagem, que é interpretada pela atriz Fernanda Montenegro, que é Dora, trabalha na Estação Central do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, escrevendo cartas para pessoas analfabetas. As etapas para a produção de um filme envolvem vários profissionais de diversas áreas. Para a criação cinematográfica se concretizar, além da equipe de profissionais, existem etapas processuais que precisam ser executadas durante o desenvolvimento do filme. A sinopse, que é a descrição resumida da ideia de um filme, é essencial para se conseguir financiamento e a produção para o filme. Argumento ou pré-roteiro apresenta a história completa do filme, porém sem os diálogos e a descrição das cenas. O roteiro é o texto completo do filme, com todos os diálogos e a descrição de todas as cenas. O storyboard é desenhos ou imagens sequenciais que possibilitam uma pré-visualização do filme e de seu planejamento visual.
A filmagem é a gravação das cenas do filme. Muitas vezes acontece de uma mesma cena ser filmada várias vezes e de ângulos diferentes, para que o resultado desejado seja alcançado. As cenas não são necessariamente filmadas na ordem cronológica do filme. A montagem. Após a filmagem das cenas, o diretor e sua equipe de montagem selecionam as cenas e montam o filme na sequência correta. Os efeitos especiais são as técnicas utilizadas para criar cenas que não podem ser executadas na realidade. A sonorização. A trilha sonora, os diálogos e os efeitos sonoros constituem a sonoridade de um filme. A capacitação e a criação dos sons podem ser feitas durante as filmagens, mas a sonorização é finalizada após o término da montagem do filme. Que trabalheira dá para fazer um cinema, hein? Cinema de animação e a técnica de stop motion. O cinema de animação surgiu no início do século XX, mesma época do cinema mudo. O primeiro filme de animação exibido foi o curta Phantasmagoria, de 1908, de Emily Cole. Somente em 1937 estreou o que por muitos estudiosos é considerado o primeiro filme de longa-metragem de animação, Branca de Neve e os Sete Anões, de Walt Disney. Os filmes de animação podem ter seus personagens e cenários feitos com diversos materiais diferentes: desenho, massa de modelar, colagem, bonecos. Durante muitas décadas, as animações eram feitas por processos manuais, em que cada quadro era desenhado ou montado, dependendo do material, fotografado e depois gravado em sequência para ser animado. Eram necessários cerca de 24 quadros para fazer 1 segundo de animação. A partir da década de 1990, os avanços de computação gráfica e da digitalização de imagens promoveram uma transformação nos processos de criação dos filmes de animação. Toy Story, produzido pela Disney Pixar e lançado em 1995, foi o primeiro longa-metragem de animação totalmente feito por computação gráfica. Tem um box aí no livro de vocês que diz assim: é verdade? O filme Branca de Neve de 1937 de Walt Disney é considerado o primeiro longa-metragem de animação da história do cinema. No entanto, em 1926, a diretora alemã Lotte Henninger estreou o longa de animação As Aventuras do Príncipe Archimedes. É verdade ou mito? É verdade, tá, gente? Embora na maioria dos livros e sites sobre o cinema consta que o primeiro longa-metragem de animação tenha sido Branca de Neve e os Sete Anões, 10 anos antes, a cineasta alemã já havia criado o primeiro longa de animação da história do cinema. O stop motion é uma técnica de animação bastante utilizada na criação de animações caseiras e profissionais. A técnica consiste em fotografar quadro a quadro os personagens na cena montada e depois editar o filme utilizando aplicativos e programas de computador. O nome em português quer dizer pausa no movimento, em razão da pausa que ocorre entre as fotografias, para que o animador movimente os personagens. Entre as animações de stop motion, podemos destacar as seguintes: A Noiva Cadáver, de 2005, e Friend Week, 2012, de Tim Burton, O Estranho Mundo de Jake, de 1993, e Caroline, de 2009, de Henry Selick, e Mary e Max, de 2009, de Adaton Elition. Então, assim, amores, concluímos, o capítulo 2, tá? Que vai trazer o cinema, as páginas da realização das atividades. Vou deixar para vocês no plural. Beijos!